Você, muito boa noite, Joinville, Santa e Bela Catarina. Hoje é dia 30 de junho de 2005. TVBE Entrevista está no ar. Eu sou o jornalista Aguinaldo Luiz e é um prazer estar com você aqui. Estamos ao vivaço. Nosso abraço todo especial a você de perto e de longe. Aliás, você que mora aqui nas imediações, aqui que compõe a região norte catarinense, nosso grande abraço. A você aqui de Joinville, de Araquari também, você ali da Praia do Ervino, você de São Francisco do Sul, de Barra do Sul, olha pra cá, hein, pra cá, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Xereder, você aqui da Vila da Glória, de Garuva, e você que nos acompanha pela internet, então, nem se fala. Nosso abração todo especial para você. E hoje é uma noite super especial, noite de segunda-feira, e nós temos gente bonita aqui participando do TVBE Entrevista. Sabe quem é? Sabe quem é? Gente que faz história, que faz cultura, que trabalha a arte, a educação, e olha, que faz a diferença não somente aqui em Joinville, mas em vários lugares onde eles se apresentam. Eu estou falando do Marinaldo, que é um renomado artista aqui de Joinville, e a Soraya. Já passo a bola para eles, para que eles possam se apresentar. E você que está nos acompanhando agora, você pode interagir, tá? Pode mandar mensagem para cá, estamos ao vivo nessa noite de segunda-feira, né? Segunda-feira, hoje é o último dia de junho. Julho já está batendo a porta para entrar. E o julho já está saindo fora, está saindo de cena porque tem coisa boa para frente. Muito boa noite, Marinaldo e Soraya. Que bom ter vocês aqui no estúdio do TVBE Entrevista. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Queria começar te agradecendo pelo convite. Agradecer também a nossa assessora de imprensa, Viviane Feijó, que fez essa ponte, fez com que a gente chegasse até aqui. O estúdio é muito bonito, gente, muito confortável, muito elegante. O Aguinaldo é uma pessoa muito receptiva, conversou com a gente já uns 15 minutos nos bastidores para tirar aquele nervosismo. E viemos aqui para falar da Capital Criativo e de nossos projetos socioculturais, porque eu acho que a socialização da cultura e a atração de pessoas que estão fora da cultura para dentro desse meio, não só como espectador, mas como produtor e como agente de cultura, como artista, é a nossa maior função. Eu diria até a nossa missão, sabendo de onde cada um de nós veio, o meu histórico principalmente, começando de uma... Calma. Eu quero dar boa noite. Soraya, boa noite, Soraya. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, Aguinaldo. Também quero agradecer muito a essa oportunidade da gente tirar. Aguinaldo falou para mim aqui, tirem todas as dúvidas, vai ser ótimo. Gostei muito da informação de que vai ter pessoas mandando mensagem, a gente não sabia, isso vai ser legal. Verdade. Porque com certeza vai ter várias dúvidas, e que a gente estava falando, né, nesses 15 minutinhos antes, muitas pessoas têm muitas dúvidas e preconceitos ao redor deste mundo da produção cultural. E agradecendo também, né, a nossa assessora Viviane, que nos deu essa oportunidade. E tomara que vai ser uma noite bem proveitosa, vamos conversar bastante. Tomara que não tenha haters nos detonando. Os haters já tem um bloqueio anti-haters, não vai ser lido. Olha, 3451-9400, tá? Esse é o nosso WhatsApp aqui, 3451-9400. Pega o telefone, manda mensagem para cá, tira a sua dúvida, porque hoje aqui a gente pode, né, extrair o que a gente pode de informação aqui dessa dupla dinâmica, porque eles sabem muito. Então você tem a oportunidade, a partir de agora, de tirar dúvida, né? Manda mensagem para cá, 3451-9400. Marinaldo, você é de Joinville? Sou de Joinville, nascido aqui. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Nessa história eu acho muito interessante, eu acho estimulante, eu gosto de contá-la para os meus alunos. Eu sou professor de literatura também. Não estou atuando neste momento com classes convencionais. Eu trabalho atualmente nesta área, né? Como professor, como tutor da UFSC, na área de letras. Tenho um polo aqui em Joinville de ensino à distância. E trabalho na UDESC também com um grupo muito especial, que é o Grupo Voo Livre, só com terceira idade. Eu faço isso só com terceira idade. São alunos
terceira assim mesmo, né? 80 anos, alunos de 85 anos. Porque eu acho hoje tem terceira idade acima de 60, né? Mas eu acho gente tão jovem com 60 anos que hoje em dia eu acho que a terceira idade está indo já após 70 a mais. Então tem alunos de 83 e 92 anos, inclusive. Desde o ano de 2014, esses não, né, que já morreram. Em 2014 tinha 92, já se foram, infelizmente. Mas é um grupo que vem sempre se renovando, chama-se Voo Livre. É um projeto da UDESC chamado Academia da Terceira Idade. Legal. E eu trabalho com eles com literatura, fomentando a criatividade deles para que se transformem em escritores. Já lançamos 3 livros juntos com eles. Eu nasci aqui no Guanabara, me criei no bairro Fátima, tive uma história muito pertinente de riqueza, não material, mas de riqueza natural. Eu adorava morar no mangue e era catador de caranguejo. E foi uma experiência muito lúdica na minha imaginação, embora financeiramente fosse atípica, né? Vivia naquela miserabilidade financeira, digamos. Mas uma riqueza imaginativa muito grande. E eu criei nesse ambiente sempre propenso à leitura e à criação artística. Criava meus próprios textos, criava meus próprios personagens, meu próprio universo. A minha mãe faleceu há muito tempo atrás, mas sempre me estimulava muito a minha imaginação e permitia que eu fosse o que eu quisesse. Minha primeira coisa que eu quis ser era ser um hidrômetro. Eu queria muito ser um hidrômetro quando era criança. E a minha mãe não sabia o que era hidrômetro, achava que era uma profissão. Eu, claro, meu filho, pode ser o que você quiser. E até os 12 anos, mais ou menos, eu achava que eu seria um hidrômetro. Até entender que hidrômetro era um relógio d'água, né? Mas eu acho essa história muito bacana, porque mesmo sem saber, pelo fato dela ser semi-analfabeta, ela foi me permitindo, de forma indireta... Ela minou, né? Não roubou. Minou e permitiu que eu vivesse nesse mundo. E meu pai, que era um homem muito simples, era um caminhoneiro da Rodotigre, a antiga Rodotigre, que me perguntava, sempre me instigava a ser o homem mais inteligente do mundo, era a pergunta que ele me fazia. Também faleceu quando eu tinha 14 anos. Quem é o homem mais inteligente do mundo? Então, mas só essa história vai dar meia hora. Então, não vou contar ela inteira. Mas até que um dia decidi querer ser para ajudar meu pai. Para ajudar meu pai, quando eu percebi que a minha mãe foi perdendo um pouco estava meio que doente em um período. Ela queria que eu lesse a Bíblia para ela ali na beiradinha da cama, né? Eu ia lendo ali, ia perguntando, porque eu estudava bastante, estudioso. O que é isso? Eu não sei, mãe. O que é aquilo? Não sei, eram nomes estranhos, né? E eu decidi, olha, eu quero ser o homem mais inteligente do mundo para dar essas respostas todas para minha mãe. Daí cresci nesse ambiente, eles faleceram e a poesia e a literatura foram um suporte muito fortes para mim naquele período de adolescência, morando num lugar de vulnerabilidade social muito grande. Na época, hoje em dia não é mais, mas naquela ocasião o bairro Fátima era um bairro de muita vulnerabilidade, sofria muito preconceito. Eu era a pessoa que morava na invasão, né, da cidade. Entendi. E eu ascendi socialmente por causa da literatura, por causa da poesia. E hoje, quando Buscando o Gancho para Soraya, quando vai falar dela agora, trabalho com a Capital Criativo, que é o nosso tema, né? Trabalhando basicamente, ou pelo menos o que eu entrego mais profundamente nos projetos socioculturais, porque eu gostaria muito que outras pessoas que tiveram né, essas mesmas dificuldades que eu tive naquele período onde acender a arte era muito difícil. E hoje em dia você tem tanto suporte tecnológico, digitais, governamentais, políticos, enfim, políticas públicas. E eu estou tentando mostrar, por meio do meu trabalho, portas para outras pessoas. Tu te imaginaria se tornar a pessoa que você se tornou hoje? Não. Eu me perguntei esses dias. A primeira vez que eu saí do país, eu juntei dinheiro vendendo livros. Eu me tornei escritor. E eu fui parar na Europa, eu fiquei comigo pensando, fiquei bem emocionado comigo mesmo. Aqui. Falando, eu nunca imaginei, porque nunca imaginei nem onde ficava. Sabia que ficava no mapa porque eu era um leitor. Mas como me comunicar com aquele lugar, né? E pensei, foi justamente a cultura. Foi a cultura que me trouxe aqui, foi a palavra que me trouxe aqui. Bacana.
Soraya. Fala um pouquinho, Soraya. Porque depois pra gente entrar em outros assuntos. Somos professores, professor tem essa pecha de que fala bastante, né? Se deixar eu engatando Ele levanta e fica dando bola pra cá. daqui a pouco estamos dando aula, né? Isso é bem questão de educador. Então, eu sou a Soraya, também sou nascida em Joinville, né? Nascida, criada aqui. Nós somos, eu sempre falo, nós somos pessoas raras de Joinville, porque menos tem Joinville é joinvilense nascido em Joinville. Mas nós somos de Joinville. Isso prova que somos muito colegas. Então, trabalho com arte e cultura há mais de 20 anos. Em 2021 ganhei, inclusive, o Prêmio Aldir Blanc de Trajetória Cultural pelos meus 20 anos de contribuição à cultura, sendo professora de arte, que é a minha formação primeira, né? Minha graduação primeira é licenciatura em artes, né, dando aula de arte, de teatro, de metodologia da arte, e também como agente cultural, né, trabalhando como mediadora cultural. Já trabalhei em quase todas as unidades culturais aqui da cidade, Museu de Imigração, Museu de Arte, Estação da Memória, Museu Fritz Alt. Então, tendo essa visão dentro das instituições de cultura, como professora, né, mediando a cultura para os alunos, e essa minha experiência dentro da cultura, essa experiência dentro da Galeria de Arte, que é um dos espaços que eu, além de estar à frente da Capital Criativo, né, também sou servidora e trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo, tive a oportunidade de ver a instituição por dentro, né, participar do conselho consultivo da galeria, participar das seleções de projetos. Então, tudo isso acabou me agregando uma expertise que muitas pessoas que querem acessar os espaços de cultura, querem acessar os editais, os processos, os chamamentos públicos, acabam não tendo. Então, sempre trabalhei com cultura, sempre trabalhei com arte, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com outra coisa. Então, se tu vai perguntar assim, tu imaginava? Eu sim, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar em alguma coisa de cultura. Com certeza, assim. Tanto que quando saí do ensino médio, fui fazer faculdade de arte sem fazer vestibular, que na época era direto para o Enem, sem fazer vestibular, não, sem fazer cursinho, né, preparatório, todo mundo fazia, porque eu sabia que era isso que eu queria. Eu sabia que era super inteligente. Não, eu sabia que era dentro da cultura. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, concursos públicos e tal, até podendo ascender financeiramente, mas gosto de trabalhar com a cultura. Sou arte educadora, então nossos projetos sempre também têm uma questão pedagógica muito forte. Atualmente não leciono, mas já lecionei por 20 anos. Mas dentro dos projetos culturais também a gente trabalha com a educação não formal, né? Então a gente vai às escolas, faz oficinas, trabalha de forma colaborativa com o professor, então a gente está sempre educando. Na verdade, eu entendo que todo espaço é um espaço educativo, né? A educação não é uma coisa que é só a sala de aula, o professor e as crianças sentadinhas, né? Isso, você pode educar de qualquer forma, com qualquer material. E, além disso, né, sou mãe atípica também, tenho um filho. Eu tenho uma questão bem pessoal que também influencia na minha ação como agente cultural, né? O meu filho é um filho que tem esclerose tuberosa, autista, tem déficit intelectual. A minha mãe, que é professora, né? Sou filha de professor, neta de professores, a educação sempre foi uma coisa muito presente. A minha mãe lecionava filosofia, então isso também tudo influenciou nessa minha forma de ver as coisas. E cresci vendo a minha mãe com o meu irmão, que também é uma pessoa atípica, né? Meu irmão é um autista nível 3, e vendo como ela nunca o limitou, sempre levou no show, sempre levou na apresentação, sempre levou na atividade cultural, sempre levou no parque, sempre levou no cinema, sempre levou. Então, e hoje ele é uma pessoa extremamente que tu pode levar ele para qualquer lugar. Eu vejo como isso também é algo positivo para o meu filho também, que eu levo ele nas apresentações de música, de dança e tal. Então, a gente entende, fiz uma formação de arte-terapia, acabei não concluindo, mas me ajuda muito nessas minhas ações dentro da empresa. E a gente entende, né, que são essas situações. A arte, ela pode fazer a pessoa ascender, não somente financeiramente, mas furar aquela bolha, né? Furar aquela bolha, ela pode ser um acesso a esses meios, e ela também pode ser uma forma de incluir as pessoas, né? Então, nossos trabalhos, as nossas ações
seja nossas, sejam de clientes que vêm até nós, a gente sempre acaba inserindo, né, alguma ação de acessibilidade, porque a gente entende que a arte também é saúde, que a arte também é uma coisa que vai desenvolver outras áreas, né? Ela não é a arte, a cultura. A cultura é educação, a cultura é saúde, a cultura também é segurança. Então isso é o que a gente entende, é o que a gente tenta passar um pouquinho nos nossos projetinhos. Bom, isso aqui é só uma pincelada de leve, assim, né? Dessas duas grandes personalidades que a gente está aqui ao vivo. Estamos agora, são 22 horas e 16 minutos. 53 segundos. E você pode participar com a gente através do WhatsApp 3451-9400. Manda mensagem para cá, pergunta, tira dúvida. Me diz uma coisa. Eu estava estudando Guanabara, tá? Também? Estava estudando Guanabara. Eu nasci na rua Crispim Mira, perto do antigo supermercado Baruf. Baruf é conhecido. Agora É onde tem os vizinhos que eu vou conversar. Não, porque é legal lembrar da história. Eu lembro que uma particularidade do Guanabara, não sei se tu lembra disso, se teve isso, é que todo mundo tinha apelido. Eu adorava, hoje em dia ninguém mais tem apelido. Virou meio bullying. Eu lembro que tinha a Dona Maroca, o seu Zé Abacate, a Paula do seu Gango. Verdade, a Dona Nena, a Dona Tota, a Dona Dica. Eu falei, onde foi parar os apelidos? Todo mundo tinha apelido. Tinha uma mulher que era conhecida como RBS, né? Mas por que RBS? Ela falava isso no mundo. Eu sou uma pessoa que me criei no América, né? Então. Mas elitizado. Não, mas a minha rua. Era o seu João. Você já estava incluso. O seu João. Foi mais ou menos isso. O seu João Rudnick morava na casa. O seu João Rudnick é Dona Tota. O seu João Rudnick morava na casa. Que água, Soraya? Eu acho que eu já peguei a água ali. Eu tomei o resto dela. E nós morávamos no terreno, nesse espaço, e todos que moravam naquela rua tinham a sua ascendência germânica. Nós éramos os únicos bugrinhos ali do negócio, entendeu? Parecia germânica. Só pareço, não tenho nada germânico. O primeiro comentário negativo já vão falar, a outra se achando. Verdade. Não, por um acaso eu acabei aparecendo lá na América, gente. Então, eu nasci ali nessa região, e foi muito importante essa minha criação, né? E o Guanabara era tão diferente. Na sua estrutura ele parece o mesmo bairro ainda, né? Um bairro tranquilo. A sua estrutura viária não mudou muito, mas eu lembro que tinha muitos terrenos de terra batida naquele período. Campo de futebol. A gente criava porco e galinha em casa. E no condomínio ali, onde tem o condomínio Itaguara, era o famoso Caminho do Mato. A gente chama de Caminho do Mato, né? Eu passava por ali sempre me sentindo um dos 7 anões. Eu ia atravessar a trilha para chegar até Eu morava ali naquela rua Colônia, que é uma lateral da rua na cara ali, sabe? Que saía no Alemar Hager, aquela escola ali. Ana Maria Arga. Eu e você não estudamos juntos. Na casa. Na casa do seu João tinha também criação de porco e galinha. Eu estudei na Ana Maria Arga, inclusive. E até o meu 4º ano. Até hoje é considerada uma das melhores escolas do município. Ana Maria Harper é ótimo. Eu já tive a oportunidade. Do município? Do município. Eu dei aula lá numa extensão do estado. Eu sempre trabalhei na rede estadual. Eu passei por ali depois que eu me transformei em escritor. Foi bem curioso, porque eu escrevi meu primeiro livro, eu ainda não tinha minha formação do ensino médio. Eu fiquei muito tempo afastado da escola. Quando os meus pais faleceram, ali para meu pai com 14 e a minha mãe quando tinha 16, a situação que já era ruim foi ficando mais difícil, né? Porque daí eu tive que trabalhar também. Eu comecei a trabalhar na Recapadora Eldorado, que ficava lá da Ponte do Trabalhador, com o seu Osmar Beninca e o seu Paulo. O Osmar Beninca eu falei para ele esses dias ainda. E naquele período ali, foi o meu primeiro contato com o trabalho. Então, eu estudava no Jorge Lacerda e pelas... Olha... Eu dei aula no Jorge Lacerda. Foi assim, Ana Maria, Celso Ramos e Jorge Lacerda. Eu também. Teve o João Colim também. Dei aula no João Colim também. Só dei aula nesses lugares, mas vocês aí não eram meus alunos. Eu fui também jovem, né? E nesse processo, então eu fiquei afastado por muito tempo. Eu voltei a estudar por meio do SEJA, da Educação de Jovens e Adultos. Por
Pronto. Eu acredito. Sentaram do lado Eu do acreditei outro. minha mãe com 2 anos, Marinaldo. Com 2 anos de idade. E meu pai foi embora, casou, fez família e minha avó me criou até os 18. Temos históricos parecidos. Difícil, né? Que legal. E trabalhamos com a palavra, com a Eu sou informação. pedagogo também, teólogo, pedagogo e jornalista, né? O meu histórico Que legal. de professora foi prática, lecionando em todas as séries, mas os últimos 10 anos só no SEJA. Trabalhava no SEJA. Gosto muito de trabalhar com jovens adultos. Assim como os idosos, é uma comunidade que a gente gosta muito de trabalhar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, se a gente vai longe aqui. É só uma hora do Agora que programa. os vizinhos se encontraram. Agora Agora que os colegas de sala de aula se colega de encontraram. baile, de escola. Daqui a pouco a nossa primeira professora. Daqui a pouco. A Ivone, a Ivone. A dona Ivone? Dona Ivone. A dona Ivone, mulher do Si. É? Viola, professora séria pra mim. Muda ali o teleprompter. Eu era vizinho da dona Ivone. Eu encontro ela, é meu aluno, né? Muda ali o teleprompter. Reencontro, passado. Começamos a chorar ainda. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que vocês se encontraram e criaram um projeto que ajuda a mudar a vida das pessoas? Deixa eu começar um pouquinho, tu finaliza? Sim. Porque teve um comecinho. Eu prometo não demorar muito. Eu vou olhar ali 10 Não sei que horas minutos. que é o intervalo, mas alguém me avisa, né? Alguém avisa aí, professor? Então voltamos daqui a pouco com uma fofoca incrível sobre pessoas da rua de Espimira. Podemos ir? É agora o intervalo? É intervalo, não é? Hã? Tá bom, vamos no intervalinho, a gente já Bem na hora da minha volta com muita coisa para você. E eu queria mais.